Daí, pessoal, desculpa a dificuldade aqui com o Facebook, estamos voltando para a nossa palestra, nossa exposição aqui para os nossos amigos do Centro Espírita de Rondinha, Portal da Luz, amigos de tanto tempo. Então, espero que vocês estejam me vendo na vertical. Eu quero que vocês me ensinem aí. No começo eu estava torto ou não estava? Eu queria ter ficado wide, né? Mas aí não deu certo, vou ficar assim na vertical, com aquelas tarjas pretas do lado, fazer o quê? Mas enfim, um beijo no coração de vocês, que a gente possa, nesses minutos que nós estivermos juntos, conectar um pouquinho com a nossa essência, desligar um pouquinho a televisão, abstrair um pouco desse mundo que a gente está sempre sendo convidado a participar, e eu, ao contrário de muita gente, acho maravilhoso essa hiperconexão, essa capacidade de se relacionar com muitas pessoas e de a gente poder, de alguma forma, estar mais presente na vida dos nossos amigos, dos nossos parentes, das pessoas que a gente ama, dos nossos pais, né? Daqueles que têm filhos, dos seus filhos. Então, só que às vezes a gente precisa também desse momento de relax, e a oração ela é esse Wi-Fi que nos conecta com aquilo que é essencial, né? Então, na verdade, não é uma desconexão necessariamente, é um outro tipo de conexão que vai nos energizar o suficiente para a gente ter mais empenho em outras tarefas da vida. Então, com o nosso pensamento elevado em Deus, em Jesus, a gente agradece os benfeitores espirituais do Centro Espírita Portal da Luz, de Rondinha, que assim a gente possa atender cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, ao vivo ou depois gravado, que a casa de cada um de nós seja amparada, atendida em suas demandas, que os miasmas sejam limpos e que a gente possa ter melhores conteúdos, né, abstrair dos pensamentos ruins e assim envolvidos pela força moral do Cristo, que é aquela que realmente nos toca o coração, a gente possa seguir adiante, um dia de cada vez, nessa luta que é a jornada terrena. Que assim seja. Então, um abraço para o Rodrigo, para o Jaime, para a Janete, para a Josi, para todos que estão nos assistindo. Queria falar um pouquinho de Paulo, que é essa figura, Roberto entrou agora, que é essa figura ímpar no cristianismo, porque a gente tem aí uma transformação de uma pessoa que a gente pode dizer que era fanática, né, pela imposição da lei conforme ele havia instituído naquele momento como correta, que era a lei mosaica, na interpretação dos fariseus, ou seja, o conjunto de ritos, de dogmas, de estruturas hierárquicas que constrangiam o povo, de uma maneira geral, a viver sobre uma batuta, né, de centenas, se não milhares de sacerdotes, enfim, o povo asfixiado por um Estado teocrático, que era, naquele momento, o regime vinculado ao Império Romano, o regime hebreu vinculado ao Império Romano naquele momento. Então, a Palestina que Paulo de Tarso enxerga é uma Palestina tomada por estrangeiros e por estrangeirismos. Então, quando ele vai encontrar o cristianismo, ele não consegue conceber de forma alguma a ideia de uma religião universal que o Cristo estava pregando. E naquele momento ele começa a conhecer, né, a Casa do Caminho, que se funda um ano depois do desencarne de Jesus, no ano 34 depois de Cristo. Ele vê aquilo como uma afronta ao orgulho judaico. Como é que o povo escolhido por Deus, né, que de fato tinha uma cultura superior em vários aspectos, a ideia do Deus único, ela tem todo um espelhamento, vamos dizer assim, né, uma característica diferente das religiões politeístas, que tem uma característica mais antropomórfica, mais ligada às paixões humanas, e a ideia de Deus é um Deus sublimado, perfeito, que nós temos que buscar para atingir essa perfeição. Então, de certa forma, só por isso a gente poderia dizer que a ideia do Deus único ela é superior do que a ideia do politeísmo, porque um olha para as paixões humanas, a gente pode até ter um olhar antropológico e achar muito bonito, muito interessante, né? Falar dos mitos gregos, egípcios, depois mais tarde dos africanos e de todos os outros povos, como uma história
da humanidade, numa história do pensamento das relações humanas. Mas quando a gente fala de uma força superior que nos criou, a ideia de Deus, de um Deus único, anterior, né, ao Big Bang, fora do espaço-tempo, essa ganha muita força. E esse é o conceito que o próprio Descartes, que funda a ciência moderna, vai dizer, né? Se eu não fui perfeito, meus pais não foram, e ninguém antes de mim foi perfeito, é porque a perfeição existe e eu a concebo como sendo Deus, né? A causa primeira de todas as coisas. Concepção de Descartes, que mais tarde Allan Kardec vai aproveitar para introduzir o Livro dos Espíritos, de certa forma, inaugurar a doutrina espírita. E lá na Revista Espírita, nós vamos ter essa informação de que sem Descartes não haveria espiritismo, porque o método, a sistematização das informações que Allan Kardec se vale, né, elas foram possíveis a partir de um método cartesiano que permitiu que nós entendêssemos o mundo espiritual e as relações que nós estamos sujeitos a esse universo paralelo, né? A gente está na moda agora falar de multiverso, mas o mundo dos espíritos não deixa de ser, né? Nós temos cidades espirituais em torno da Terra aos milhões, com milhões de habitantes. E então o destino das nossas ações, ele tem com certeza impacto na nossa vida espiritual, mas também na vida espiritual de outras pessoas que estão nos acompanhando desencarnadas. É uma influenciação mútua, ou seja, eles nos influenciam e nós também influenciamos eles. E aí Paulo, diante do orgulho que ele estava tomado, ele resolve agir contra Gesiel. Quem era Gesiel? Aquele rapaz, né, que havia sido roubado, vamos dizer assim, das suas propriedades, enfim, tudo narrado no livro Paulo Estevam de uma forma muito mais bonita e poética. E aí ele fica, de certa forma, encantado, mas também enciumado, que aquele rapaz tinha tanta verve capaz de falar do Cristo como o Messias prometido, que era algo há muito tempo aguardado pelos judeus, né, pelos hebreus. Quando a gente se refere aos hebreus, a gente está falando dos judeus da antiguidade. E todo esse processo ele vai ser transformado, ele vai ser radicalizado quando, numa das suas perseguições aos cristãos, ele tem uma visão, o deserto a caminho de Damasco. Ele, indignado porque haviam convertido a esposa dele, né, a noiva dele, e ele então vai cair desse cavalo, vai ficar cego, e vai sentir a presença de Jesus, e naquele momento vai ouvir, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui tem uma questão importante, assim, porque muitas vezes nós estamos sujeitos a vários tipos de perseguição, mesmo que inconsciente. E tudo que está vinculado àquela causa, muitas vezes a gente não tem mais a capacidade de estipular um discernimento, uma avaliação justa, porque a gente enquadrou aquilo como totalmente ruim. E por mais que existam coisas que são totalmente ruins, é bom que o nosso juízo possa fazer ter um cuidado, porque o Paulo, mais adiante, transformado, vai dizer que a gente não pode fazer acepção de pessoas. Ou seja, as pessoas são seres muito complexos. E aqui nós vamos ter um exemplo vivo de quem vai se transformar de forma muito radical. E aí quando ele ouve Jesus inquirindo por que ele estava sendo perseguido por ele, e ele vê aquele poder, amor, né? Porque a presença de Jesus é um amor que dói, né? A gente sabe disso por vários personagens na história. Quando receberam a presença de Jesus, é um amor que você quase não suporta. E dependendo da pessoa, vai viver na clausura, vai viver junto aos pobres, vai ir para um convento, para poder diluir aquilo com as pessoas que estão lá trabalhando. Não é uma saída, né, de uma forma qualquer. O amor de Maria já é assim, nas aparições lá em Portugal, em Lourdes, na França, lá em 1857, preparando já o advento do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, atraindo a atenção de toda a França, inclusive da própria família do imperador, né? Onde Bernadette, uma menina, vai começar a ver Maria e, enfim, vários fenômenos vão acontecendo naquela região. A menina é quase morta, né? Perseguida tanto pelos leigos quanto pelos religiosos.
Então nós temos um conjunto de ações que demonstram que o amor de Jesus dói muito. E Paulo sente essa dor. E ele já fala: Jesus, o que queres que eu faça? E aí Jesus manda ele procurar Ananias. Quem era Ananias? O seu arqui-inimigo, aquele que havia falado do Cristo para sua noiva Abigail. E aí ele faz, Abigail morrendo de medo de Paulo, que já havia perseguido muitos, né, torturado, mandado assassinado nas perseguições, lesado muita gente. E aí os dois têm que se reencontrar e Paulo inicia a sua jornada de redenção, usando todo o seu poder para a conversão no bem. Mas é interessante que Paulo, ele era um cidadão de 3 mundos. Ele tinha cidadania romana, tinha nascido numa cidade grega, que era Tarso, e era um judeu das altas esferas. Então ele era uma pessoa de 3 mundos, extremamente culto. E diferente de alguns cristãos gregos, como Apolo, por exemplo, ele abdica do conhecimento hermenêutico para pregar Jesus pelo sentimento, pela emoção. Ele vai ser um pouquinho mais erudito na carta aos Hebreus, quando ele vai falar da relação entre fé e a lei, que mais tarde Lutero não vai usar tão bem quanto a gente poderia dizer, porque Lutero vai criar uma dicotomia entre a fé, a salvação pela fé e a salvação pelas obras, onde ele vai dizer que é pela fé porque ele queria abolir a prática da Igreja Católica naquele momento, né, de cobrar os dízimos, de cobrar as indulgências. Então, se não tivesse salvação pelas obras, a fé bastava. E o que foi interessante por um momento, porque ajudou as pessoas a terem o seu valor, né, a sua conexão como suficientes, a sua conexão com Jesus como suficientes para elas estarem quites com a lei de Deus e não mais vinculada a um sacerdote necessariamente, como tinha que estar. E aí esse sacerdote se sentiu no direito de cobrar certos tipos de indulgências, mas nós tivemos um prejuízo para a ordem social no sentido da própria assistência social. Porque quem conseguiu compreender a ideia da ação concreta no bem, e a Igreja Católica faz isso de forma muito bonita até os dias de hoje, são milhares de escolas, hospitais, pastorais dos apenados, pastorais da criança, pastorais aos montes da agricultura, que ajudam milhões de pessoas, né? Aqui eu lembro aqui da dona Zilda Arnes, que Jesus a abençoe, espírito de altíssima envergadura que desencarnou lá no terremoto do Haiti, que fazia aquela multimistura que ajudou milhares e milhares de crianças, fazendo com que elas tivessem, né, condições de sair da subnutrição. São trabalhos da Igreja Católica, porque a Igreja Católica ficou consolidada, né, a sua salvação pelas obras. A gente tem que entender que na Idade Média isso estava ainda muito vinculado aos interesses humanos, mas passando esses problemas nossos que nós temos sempre que lembrar que éramos nós lá gerindo a igreja, lá gerindo aquelas instituições e fazendo uns aos outros, submetendo uns aos outros a esses desmandos, utilizando o Cristo como pretexto. Então, não vamos julgar ninguém, né? O próprio Papa Francisco falou isso agora, que na cultura do cancelamento se faz juízo de época. Você analisa as pessoas com os valores de agora. Isso é ridículo, né, gente? Isso nem na academia, né? Nem quem estuda, né? A gente chama isso de diagnóstico de época. É impossível, você não consegue pegar valores de 2021 e aplicar lá em 1500. Vamos ter cuidado, porque senão a gente vai perder a capacidade de aproveitar coisas boas que algumas pessoas deixaram para nós, embora elas tivessem outras que não fossem assim tão evoluídas. Mas voltando para o nosso assunto, Paulo ele vai estruturar então, a partir da experiência com a Casa do Caminho, ele percebe que essa Casa do Caminho está se deturpando, ela não está conseguindo se manter pelas dificuldades de muitos doentes. Nós temos que lembrar que a ideia de instituição hospitalar ela é fundada no mundo moderno por Jesus, quando ele institui a parábola do bom samaritano, que recolhe uma pessoa que havia sido assaltada, machucada, leva para uma hospedaria, pede para o dono da hospedagem que cuide daquela pessoa, que na volta ele vai pagar, né, pelo tratamento auxiliar. Então, assim, ali nós temos a instituição do hospital, né, que é onde profissionais vão cuidar de uma pessoa doente e depois o conjunto de pessoas vai ajudar a pagar aquelas despesas. E aí, a primeira instituição que os apóstolos fazem é a Casa do Caminho, que vai justamente cuidar das pessoas enfermas, que era uma atitude nova
dentro de Jerusalém. A gente sempre lembra que as cidades eram fechadas, então o cuidado de doentes era muito difícil de administrar pelo risco de contágio. Mas aquela instituição angaria simpatia de espíritos de pessoas importantes que também foram abandonadas e passam a ser tratadas pelos apóstolos. E a gente sabe, né, que os apóstolos receberam uma mediunidade de cura muito avançada, principalmente depois do Pentecostes, que é quando Jesus passa aqueles 40 dias depois da ressurreição entre os apóstolos. Então, aqui naquele momento nós tínhamos curas aos montes. Pedro passava e até a sombra dele curava aquelas pessoas. Então, a instituição se tornou muito grande. Mas à medida que ela também se tornava muito custosa, Tiago, que era um dos apóstolos mais ligados ao Sinédrio, né, ao templo judaico, eles passam a fazer exigências de conduta mais ortodoxa dentro, né, dos conceitos judaicos. E Paulo vê isso como uma ameaça ao cristianismo nascente. Ele, que havia sido tão ortodoxo, vê que o cristianismo tinha que ser livre como religião universal e acolher a todos. Então Paulo começa a trazer para dentro do movimento cristão, que era um movimento étnico, ele passa a trazer romanos, gregos, e isso vai gerar um embate lá no futuro, né, que vai ser resolvido por Pedro, aquilo que se pode considerar o primeiro concílio do cristianismo, né, onde nós poderíamos ter um cristianismo não étnico. E aí ele consegue vencer essa etapa, e a partir daí surge a primeira religião universal, a gente pode dizer assim, de verdade, né, que é aquela fé em Jesus que vai ser dada a todos. E a partir daí também nós vamos ter uma série de direitos que vão ser imputados às pessoas pela sua origem. As pessoas são todas irmãs, né? Uma extinção de raça. Todas as coisas que aconteceram depois disso a gente tem que considerar como movimentos de resistências de culturas que já existiam. Elas não estão inseridas dentro do cristianismo de maneira nenhuma, né? Porque nem a questão que envolve as mulheres a gente pode considerar qualquer base dentro do evangelho, porque havia uma sujeição, né? E é interessante isso porque essa concepção que protegeu a mulher dos templos religiosos por algum tempo, e Emmanuel vai falar disso, né? Porque a gente sabe como funcionavam, através do livro Renúncia, a gente vai lembrar de como funcionavam essas instituições. Geralmente as mulheres eram abusadas pelo grupo de homens que detinham o poder. Então, na separação, protegeu as mulheres por algum tempo. Evidentemente que hoje não existe qualquer justificativa, tanto que no Rio Grande do Sul, por exemplo, existem mais mulheres presidentes de centros espíritas do que homens, na pesquisa que a gente fez lá em 2016. Então, mas naquele momento é muito difícil, né? Nós temos o que nós chamaríamos de turmas mistas, né? Porque realmente ainda o machismo era muito marcante. O Paulo separa um pouco isso, e Emmanuel vai dizer que foi uma forma de proteger a mulher do espírito atrasado que nós estamos vinculados, lembrando que não é só, né, uma questão de gênero, porque os espíritos reencarnam como homem, como mulher, ou seja, mulheres quando reencarnavam também como homem, acabavam repetindo aquela postura que elas herdavam, né, do meio cultural vigente na época. Então, todas essas questões, e Paulo fala sobre muitos temas, ele vai começar a mandar cartas, aliás, eu já pulei uma etapa, né? Então ele, preocupado com essa influência judaica, ele vai resolver viajar pela cidade do Mediterrâneo, fundar núcleos cristãos e mandar recursos para tornar a Casa do Caminho autônoma. Mal ele sabia que cada vez que ele viajava, ele formava um núcleo, as pessoas se tornavam cristãs, queriam começar a se ajudar umas às outras, aquilo criava uma comunidade de auxílio mútuo, e as pessoas, então, começaram a ter uma esperança numa vida nova, onde elas não tinham necessidade de fazer uma oferenda, elas não tinham uma necessidade, né, de criar um conjunto de impostos, de coisas, para poder seguir a Jesus. Então, elas estavam se livrando de um fardo de obrigações, tanto no politeísmo quanto no judaísmo ortodoxo da época, e passando a ver que elas tinham que ter uma conduta pautada no amor, no perdão, nas suas melhores relações. E a regra de ouro, ela é fantástica, que a gente poderia só viver com base nela, né? Fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito. E aí Jesus, ele é muito prático nisso. Ele fala que toda a lei e os profetas estavam resumidos em 2 mandamentos, que era amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, que era semelhante ao primeiro, que era amar o próximo como a si mesmo. E
se é semelhante é porque o próximo contém Deus, né, gente? A gente já começa a entender isso. Depois ele vai, no finalzinho, dizer o seguinte, um novo mandamento que ele estava nos deixando, que já não é que nos amemos uns aos outros, mas sim que a gente se ame como ele nos amou. Aí é um patamar de amor capaz de dar a vida por aqueles que amam. E aí Paulo sente isso, por isso que Paulo começa a viver dando a vida pelos amigos, dando a vida, correndo risco, né, de ser morto em várias e várias ocasiões, mas ele resolve falar do sentimento. Ele resolve fazer o processo de transformação. Vai ser tecelão no deserto com Áquila e Priscila. Vai depois, né, acabar sendo preso em Corinto. Vai apelar a César, vai ser levado a Nero. Imagina a quem ele foi levado, né? Vai converter milhares de pessoas naquelas prisões. Vai mandar cartas para todo o Mediterrâneo. Essas cartas vão tocar os corações das pessoas. Muitas delas são focadas mais naquele momento histórico, outras são transcendentes, né? Que até os dias de hoje, quando a gente ouve, a gente se encanta, como a de Coríntios, que Renato Russo imortalizou, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor ou sem caridade eu nada seria. Então, Paulo é esse sujeito que ele tira o cristianismo do cadinho judaico e coloca ele para o mundo todo, sendo que cada um tem a sua forma de acreditar, mas de uma certa maneira ele permitiu que isso fosse divulgado e espalhado. E em dado momento ele estava muito cansado, muito exausto, e ele vê Jesus aparece para ele novamente, diz para ele, né, que ele usasse as forças do Espírito, né, que ele pudesse espalhar essas mensagens usando a força do Espírito, que é quando ele tem a ideia de fazer essas cartas que eu mencionei há pouco. Então, a resiliência de Paulo está muito mais naquele que tinha todo o poder, que tinha toda a capacidade de exercer mando, tinha recursos, e aceitou perder muita coisa para viver com esse amor no coração, ao invés de um vazio de onipotência, né, e do vazio próprio de que as pessoas que abusam da sua força acabam tendo. E ele conseguiu fazer isso de forma muito bonita, apesar de seu pai não compreender, muitas das pessoas que eram suas amigas de ocasião da época não compreender, ele conseguiu se imortalizar nesse sentido, trazendo para nós um espírito de perseverança, de conexão, de diminuição, né? E a gente sabe hoje que Paulo está vinculado às grandes inteligências do mundo. Então, à medida que as grandes inteligências caminham com o Cristo, elas recebem também muito mais inspiração. E assim tem sido. Muitas vezes as pessoas esquecem que Isaac Newton era pastor, esquecem, né, dos discursos sobre Deus de Galileu, de Descartes, do próprio Einstein, né, que por um momento deixou de acreditar em Deus, depois ele estudando a termodinâmica, percebeu que Deus estava em tudo e voltou, né, a acreditar em Deus. Então nós temos hoje que ter uma concepção de que a ciência, ela amplia Deus e não diminui, ao contrário. Quando descobriram que o universo era tão vasto e tão grande, Deus se tornou maior para nós. Ele sempre foi grande, né? Mas se tornou maior para nós, que podemos conceber uma natureza também maior. Então, o convite que a gente pode fazer a cada um, de certa forma, de certa maneira, é se render. Olha o que ele está falando aqui, ó, morrer e viver com Cristo. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Muitas vezes a gente fica se resistindo, né, querendo buscar coisas que não vão, de fato, nos atender ao coração, mas sim só o nosso ego. Não vamos conseguir construir algo que está vinculado à nossa demanda. E quantas vezes é aquilo que a gente brinca entre os amigos, né? A pessoa apenas quer jogar para a torcida, né? Não está fazendo aquilo por si mesmo. Então, que a gente possa fazer com que, de fato, os nossos interesses incluam uma transformação moral nossa e uma dedicação nossa à comunidade. Porque essa também é uma relação de Paulo muito forte, né? Uma dedicação muito grande à comunidade. A formatação, porque um núcleo cristão, por exemplo, que se forma numa casa, ele tem a tendência a estruturar uma vida harmônica, onde os filhos vão nascer mais estruturados, onde os pais vão ter uma relação mais amena, onde o respeito vai imperar. Isso a gente percebe em muitas religiões,
onde as pessoas de fato são sinceras naquilo que ela acredita, elas não são fanáticas, né? Mas de fato conseguiram captar a mensagem de amor de Jesus. Então, e olha que ele começa a desmontar as superstições, né? Então, por que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais a regras como esta, não toque nesta coisa, não prove aquela, né? As superstições, né? Não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias, as simpatias, com todo respeito, tá, gente? Ao exigir a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. As pessoas também que têm uma tendência à autoflagelação, agora muitos jovens, né, vinculados a esse processo de autoflagelação, e acredito que tem uma questão de um gap, de uma falta de conexão religiosa, porque a autoflagelação ela é um processo de tentar mitigar também a dor, né? Muitos religiosos, essa não é uma coisa nova, apareceu agora com alguns jovens, mas isso acontece na Idade Média aos montes, né? Com os monges e as monjas se cortando, se flagelando. Então muitas vezes a gente tem que avaliar que quando a gente consegue se conectar, e aí eu vou sugerir o trabalho social para poder ajudar nesse processo de sensibilização, né? Porque às vezes a gente começa a se desensibilizar tanto, ficar tão indiferente, começa a se chatear tanto, que a dor tem uma função de nos conectar com o presente. Mas quando a gente encontra a dor do outro, também isso acontece. E sem que a gente precise fazer qualquer coisa contra nós mesmos, né? De fato, essas regras parecem ser sábias. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham seu interesse nas coisas que são do céu, onde o Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Claro, as questões poéticas da época, né? Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Todos nós estamos aqui sujeitos à evolução, e Jesus é o espírito mais avançado do planeta. Sempre lembro, né? A Terra tem 4 bilhões de anos. Jesus já era Cristo quando Ele fundou a Terra. André Luiz vai nos lembrar que nós temos em média 1,5 bilhão de anos. Então assim, gente, quando nós éramos uma ameba, Cristo já era alguém que governava um planeta. Então a gente pode pedir muito para Ele. Eu sempre gosto de lembrar para as crianças, quando a gente vai falar para a criança, que o Facebook, né, o Instagram de Jesus é super moderno, tem mais de 4 bilhões de anos. Então nós pensamos que Ele já conectou lá e já está mandando a resposta, já está mandando o auxílio, que a gente possa fazer isso e utilizar as ferramentas do Espírito, como Ele sugeriu a Paulo, e também nos transformar, sem medo de mudar, né? Sem medo de mudar, porque é todo dia um pouquinho. E quando a gente se rende para algumas coisas ruins, né, não luta mais contra aquilo e confia no poder transformador que Deus tem para nós, naturalmente a gente é propelido, porque a evolução ela é um fenômeno natural. A gente não precisa forçar a barra, né? Mas a gente precisa se esforçar para fazer o bem. Isso sim, porque o mal prevaleça, já lembra Allan Kardec, basta que o bem não faça nada. Então, que Jesus nos abençoe, que vocês possam ler a obra Paulo Estevão, maravilhosa, ditada por Chico Xavier, ditada a Chico Xavier por Emmanuel. E a gente sabe que nos bastidores do próprio Paulo dita a obra, né? Ele que, por exemplo, veio visitar um campo, um hospital, né, montado na cidade de Pedro Leopoldo, lá na Fazenda Modelo, para atender as pessoas da Segunda Guerra Mundial, e Paulo foi lá na Fazenda Modelo a participar desse trabalho e também, com certeza, auxiliar na publicação da obra que narra a vida dele de uma maneira tão escancarada como é Paulo Estevão, onde nós vamos conhecer lá esse espírito que nós temos o maior carinho, que é Abigail, sua noiva, e seu irmão Gesiel também, primeiro mártir do cristianismo. Gente, beijo no coração de vocês. Falei bastante, mas que essa curiosidade, né, essa vontade de ler Paulo Estevão fique dentro de cada um de nós, sei que a maioria já leu. E o filme Paulo, até pouco tempo estava na Netflix, não sei se está ainda, mas eu assisti, né? É um filme muito legal que a gente sugere que também vocês assistam, porque ele também toca o nosso coração.
lembrando que a gente pode resistir de uma maneira resiliente, né, às dificuldades, sem inspirar violência, mas de forma contundente transformar as pessoas que a gente está convivendo através do amor. E no momento que a gente não conseguir, a gente aceita o que vem, porque lá na frente vem coisa boa, vem coisa melhor. Gente, fiquem com Deus, boa noite. Beijo para todo mundo que entrou aí, minha mãe entrou, tia Lúcia. Um abraço, amigo Rodrigo, realmente, né, a calma de Estevão muito grande. Beijo no coração. Quero mandar aqui uma prece especial para o nosso tio Neco, né, mãe? Que ele seja muito abençoado. Já tinha orado por ele antes, lá na Casa do Pão. Mas que Jesus o abençoe e o ilumine e possa recebê-lo, assim como todos os nossos irmãos estão voltando ao mundo maior e sejam recebidos, né, pelos nossos amigos. A vida é assim mesmo, a gente reencarna aqui, reencarna lá, e que a gente possa aproveitar esse meio tempo para amar muito e não perder tempo. Beijo no coração.